Olá pessoal, e aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das ligações covalentes, ok? Eu vou fazer uma retomada rápida aí sobre os conceitos que estão lá na aula de ligação covalente. Então, se você quer ter um conhecimento maior, um aprofundamento maior sobre a ligação covalente, volta a esta aula lá, tá? E com isso, aprofunde seu conhecimento antes de vir para essa aula, porque essa aula é uma aula complementar. A gente vai falar de um assunto muito importante, muito relevante no aprendizado do comportamento da substância, que é a sua geometria molecular. Para falar de geometria molecular, eu vou retomar o conceito da distribuição espacial dos elétrons. Lembrando que elétrons são partículas de carga negativa, e partículas de carga de mesmo sinal se repelem, e quando elas se repelem, os elétrons ficarão o mais distante possível um do outro em termos angular. Tá? Então, o elétron vai ficar na maior distância angular, no maior ângulo possível entre eles, para reduzir a força de repulsão que existe entre os elétrons. Então, algumas opções que eu tenho, né? Eu começo aí pelo hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron de valência, então eu posso pôr esse elétron onde eu quiser. Posso pôr ele aqui, posso pôr ele em cima, posso pôr ele do lado, posso pôr ele embaixo. Não tem problema, porque é um elétron só, aí não tem outro elétron para repeli-lo, né? Quando eu falo do berílio, o berílio tem distribuição S2 e um S2, 2S2, né? 2S2, 2 elétrons na última camada, 2 elétrons de valência. Quando eu colocar o primeiro elétron do berílio, o primeiro elétron eu coloco aqui, o segundo elétron terá que estar o mais distante desse elétron em termos de ângulo. Tá? Então, quando eu falo em duas coisas, o mais distante angularmente possível, né, eu vou colocar uma a 180 graus uma da outra. Né? Então, o berílio, os elétrons estão assim, a 180 graus um do outro. Ok? Boro. O boro tem distribuição S2, 2S2 e 2P3. Tem 3 elétrons de valência. 3 elétrons serão 3 pontos distantes um do outro. E esses 3 pontos estarão no mesmo plano. A maior distância angular entre 3 pontos do mesmo plano, né, é um triângulo. O maior ângulo que eu posso ter aqui, ó, lembrando que eu vou ter um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos. O maior ângulo possível que eu posso ter aqui é uma volta completa dividido por 3, ou seja, 120 graus. Carbono, um S2, 2S2, 2P2, 4 elétrons de valência. Né? Aqui você deve tomar bastante cuidado, porque os 4 pontos não estão no mesmo plano. Esses 3 pontos formam um triângulo, tá vendo aqui, ó, uma base triangular, e esse outro ponto formaria o vértice de um tetraedro com carbono no meio, carbono no centro. Então teria um tetraedro aqui, regular, com o carbono no centro. Figura tetraédrica, o ângulo de ligação aqui, ó, é de 109 graus e 28 minutos, que é o ângulo que a gente vai ter daqui para frente, ok? De 4 em diante, o ângulo aqui, 109 graus e 28 minutos. Nitrogênio, um S2, 2S2, 2P3, 5 elétrons de valência. Então eu vou ter a mesma distribuição do carbono, só que agora eu vou ter um par de elétrons, ok? Vou ter um par de elétrons aqui. Então eu vou ter a mesma distribuição, só que agora um par de elétrons formado aqui, ó, a 109 graus e 28 minutos um do outro. Ok? E a partir daí a regra segue, tá ok? Então a gente vai ter 2P4, 6 elétrons de valência para o oxigênio, a mesma distribuição do carbono, só que agora com 2 pares de elétrons. O flúor, número atômico 9, um S2, 2S2 e 2P5, 7 elétrons de valência, a mesma distribuição anterior, só que agora com um elétron a mais, eu vou passar a ter 3 pares de elétrons. Beleza? Esse é um conceito fundamental para a gente entender que os elétrons se repelem e essa repulsão entre os elétrons faz com que os átomos se posicionem em determinadas formas
em determinadas geometrias para formar as moléculas. Então a geometria molecular é a distribuição no espaço dos átomos de uma molécula com base nas forças de atração e de repulsão entre os seus constituintes, ok? E aí a gente vai estudar moléculas por uma teoria um pouco diferente da usual. Eu não vou falar sobre pares de elétrons e número de nuvens, tá? Eu vou me focar em uma relação um pouco mais estrutural e matemática em relação à geometria, beleza? Então a menor molécula que eu posso ter, ela vai ter apenas um átomo. Que tipo de elemento forma moléculas com apenas um átomo? Os elementos que são estáveis. E quais elementos são estáveis? Os gases nobres. Então, os gases nobres como o hélio, que tem 2 elétrons na primeira camada, o neônio, que tem 8 elétrons na segunda camada, o criptônio, que tem 8 elétrons na quarta camada, já são estáveis, já estão na sua condição de estabilidade. Imaginemos que fosse possível, não é, tá? Mas vamos supor que fosse possível ver um átomo. Qual seria a parte do átomo que eu veria com mais clareza, com mais tranquilidade? A sua parte mais densa, o seu núcleo, ok? Então a parte mais fácil de visualizar seria o núcleo em relação aos elétrons. O elétron é uma partícula muito menor do que o próton e o nêutron, né? Então é mais fácil ver uma região maior, mais densa, que é o núcleo. Aí a segunda pergunta é: quantos núcleos tem um átomo? Um só, né? Pode ter elétrons espalhados pela eletrosfera, mas núcleo só tem um lá no centro, ok? Se eu fosse representar o núcleo do elemento, por exemplo, o núcleo do hélio seria isso aqui. O núcleo do neônio seria isso aqui. O núcleo do criptônio seria isso aqui. Geometricamente falando, lá lembrando das suas aulas de geometria da matemática, geometricamente falando, o que seria isso? Um ponto. Então, um átomo solto no espaço seria visto como um ponto. Geometria pontual. Geometria de ponto. Ok? Beleza? Então vamos para a segunda hipótese. Vamos aumentando isso aí gradativamente. Maior do que um átomo, eu teria 2 átomos, como por exemplo, H2. Como por exemplo, HCl. Como por exemplo, O2. Ou N2. Ou ainda CO. No CO eu vou ter uma ligação, outra ligação. Como o oxigênio estabiliza e o carbono não, eu vou ter uma dativa do oxigênio para o carbono. Aí você não sei o que é dativa. Vai lá na aula sobre ligação covalente e dá uma retomada aí nesses conceitos, ok? Retomando aquilo que eu falei agora na questão anterior, né? Cada átomo seria representado, seria visualizado pelo seu núcleo. E cada átomo só tem um núcleo. Então esse hidrogênio tem um núcleo, esse hidrogênio tem outro núcleo. Cada núcleo representa um ponto. E na sua aula de geometria você aprendeu que 2 pontos serão unidos por uma linha. Que se você usar uma régua vai ser uma linha reta, né? Mas 2 pontos serão unidos por uma linha. Como toda molécula de 2 átomos terá apenas 2 núcleos, e 2 núcleos serão 2 pontos, e 2 pontos serão sempre unidos por uma linha, a geometria será sempre linear. Então a molécula de 2 átomos será sempre linear. Então, HCl, 2 núcleos, uma linha, O2, 2 núcleos, uma linha, N2, 2 núcleos, uma linha, CO, 2 núcleos, uma linha. Toda e qualquer molécula de 2 átomos será sempre linear. Beleza? Ok, então vamos aumentando aí a nossa literatura sobre uma geometria da matemática e química de união de átomos, ok? Se você está gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e divulgar o vídeo para os seus amigos, divulgar aí nas suas redes sociais para que ele possa chegar a mais pessoas e levar esse conhecimento a mais pessoas.
Vamos aumentar a dificuldade, né? Vamos para 3 átomos. Moléculas de 3 átomos eu tenho 2 opções, ok? Eu vou ter, na hora de montar a molécula eu vou ter 2 opções. Moléculas que não sobram elétrons no elemento central, que me importa é o elemento do meio, é o elemento central, ok? Como, por exemplo, CO2. No CO2 eu tenho um carbono, ele vai fazer uma ligação com oxigênio, 2 ligações com oxigênio. Estabiliza o oxigênio, mas não estabiliza o carbono. Aí eu vou ligar de novo o carbono ao oxigênio, e aí eu vou estabilizar todo mundo. Tá vendo o carbono? Ele usou todos os seus elétrons para se ligar ao oxigênio. E com isso não sobrou nenhum elétron no elemento central, aqui ó, no carbono, sem se ligar. Quando eu tiver uma molécula de 3 átomos e não sobrar elétrons no elemento central, os núcleos, ou seja, os meus pontos, estarão alinhados. Eu terei uma geometria linear. Todos os 3 núcleos estarão na mesma linha, estarão alinhados, a geometria será linear. O mesmo ocorre, por exemplo, para o HCN. Começo pelo carbono, ligo ele ao hidrogênio e ao nitrogênio. Uma ligação com o hidrogênio, 3 ligações com o nitrogênio. O hidrogênio só faz uma, porque só tem um elétron. O nitrogênio precisa fazer 3, porque tem 5 elétrons na última camada. O carbono faz 4 ligações. Perceba que o carbono, que é o elemento central, usou todos os seus elétrons para se ligar. Então eu tenho uma molécula de 3 átomos que não sobra elétrons no elemento central, ela é linear. Beleza? Outra opção é 3 átomos que sobram elétrons no elemento central, como por exemplo a água, que tem o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Como o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, ele precisa de 2 ligações. Só que para fazer 2 ligações, ele vai usar 2 dos seus elétrons. Como ele tem 6, sobram 4. Então, sobram elétrons no elemento central. Esses pares de elétrons não ligados repelem os elétrons da ligação. Então, os elétrons tinham que estar assim a 180 graus um do outro. A repulsão entre os elétrons faz com que esse ângulo se dobre. E eu não vou ter mais uma molécula linear. Eu vou ter uma molécula onde os núcleos não estão alinhados. Vou ter uma molécula angular. Por que angular? Porque 2 núcleos estão em uma mesma linha. Os outros 2 núcleos estão em outra linha. E aí, entre essas 2 linhas, eu tenho um ângulo. Por isso, angular. Ok? SO2, eu tenho S fazendo uma dupla com O que estabiliza todo mundo. O próximo O entra por ligação dativa. E sobra um par de elétrons no enxofre. O que faz com que essa molécula também seja angular. Como a água tem 2 elétrons sobrando, esse ângulo aqui para a água, tá vendo? Esse ângulo para a água é mais fechado do que esse ângulo aqui do SO2. Perfeito? Espero que sim. Então, 3 átomos eu tenho 2 opções de geometria, linear ou angular. Se não sobrarem elétrons no elemento central, linear. Se sobrarem elétrons não ligados no elemento central, angular. Ok? Tudo jóia? Continuamos. Vamos aumentar um pouquinho a complexidade e vamos para 4 átomos. Para 4 átomos eu terei exatamente as mesmas opções que eu tive para 3 átomos. Não sobrar elétrons no elemento central, como por exemplo no SO3, onde o S se liga ao O por dupla, e a outros 2 Os por dativa, ou no H2CO, no metanal, onde eu terei as ligações, 2 ligações carbono-oxigênio e uma ligação entre o carbono e cada hidrogênio. Nesse caso aqui, como eu não tenho uma repulsão maior entre os elétrons, porque eles estão todos ligados, eles vão se distanciar igualmente um do outro.
estarão todos no mesmo plano. Como todos estarão no mesmo plano, eu terei a formação de uma figura plana, unindo os núcleos, um triângulo. Então, a geometria nesse caso é trigonal plana. Ó, unindo os núcleos externos, eu terei um triângulo, trigonal plano. No caso de 4 átomos onde sobra elétrons no elemento central, que nem na amônia, por exemplo, né? Ou no tricloreto de fósforo, esse par de elétrons empurra as ligações, e empurrando as ligações, repelindo os elétrons ligados, ele dobra as ligações para baixo, fazendo com que os hidrogênios aqui, por exemplo, formem uma base triangular. E esse nitrogênio fique para fora da tela, gerando o vértice de uma pirâmide. Então a geometria nesse caso é trigonal piramidal. Ok? Então moléculas de 4 átomos, se não sobra elétrons no elemento central, é trigonal plana. Se sobra elétrons no elemento central, é trigonal piramidal. Ok? Existe uma molécula que não se encaixa a essa regra. Ah, professor, então essa regra tem uma exceção? Não, não é que ela tem uma exceção. É que existem moléculas que não têm elemento central. Uma molécula de 4 átomos que não tem elemento central. Qual é ela? Água oxigenada. H2O2. No H2O2, eu posso unir os átomos assim, ou eu posso unir os átomos assim. A molécula de H2O2, eu não tenho um átomo que esteja ligado a todos os outros, que seria o meu elemento central. Eu não tenho um átomo ligado a todos os outros, que nem aqui o fósforo é o meu elemento central, aqui o carbono é o meu elemento central, aqui o enxofre, que é o meu elemento central. É o átomo que está ligado a todos os outros átomos. Aqui eu não tenho. Então eu não tenho elemento central. Nesse caso, a água oxigenada pode assumir 2 configurações diferentes. Esta configuração, que a gente chama de configuração cadeira, e essa configuração que a gente chama de configuração barco. Cadeira ou barco. Ok? Moléculas de 4 átomos sem elemento central não aparecem muito no seu vestibular, então fique mais tranquilo. Foque o seu conhecimento aqui, nas que sobram e não sobram elétrons. Perfeito? Vamos aumentando. 5 átomos que não sobram elétrons são as mais comuns, como por exemplo o metano. No metano eu tenho o carbono ligado a um hidrogênio, a 2 hidrogênios, a 3 hidrogênios, a 4 hidrogênios. Ou no freon 12, o CFC, CF2Cl2. Ou no amônio, NH4+, que é um íon, você não pensar que é sempre só molécula, né? Olha lá. Eu tenho a amônia, aí esse par de elétrons vai ser compartilhado com H+, por ligação dativa, eu tenho o amônio. Nesses 3 casos, o elemento central utilizou todos os seus elétrons para se ligar. E aí eu terei uma geometria tetraédrica. Ok? Para você que está no primeiro colegial, tá? Esquece aquela água oxigenada, você não vai ter grandes problemas com ela, ela não vai aparecer com frequência no seu vestibular. Se você é do primeiro colegial, até aqui a aula para você está ótimo, tá? Até 5 átomos. Por quê? Porque a partir daqui a gente trabalha um conceito que você só vê no terceiro quando vê, tá? Mas se você quiser se aprofundar para entender como é que se formam as outras moléculas, tem um vídeo no meu canal sobre modelo orbital, números quânticos e hibridação. Assiste o vídeo, se você tiver alguma dúvida, me questione, que é o que eu vou usar para fazer as próximas moléculas, como no caso para 5 átomos que sobra um par de elétrons no elemento central. Exemplo é o SCl4, onde eu tenho o enxofre com a camada de valência expandida, tá, hibridado,
com 2, 4, 6, 8, 10 elétrons de valência. Então fugiu a teoria que você está acostumado, que é a teoria do octeto. O enxofre tem 10 elétrons na última camada, nesse caso. Pode, no sistema hibridado, pode. Então vai lá na aula de hibridação e dá uma olhada que você vai ver que isso é possível. Nesse caso eu teria os dois cloros a 180 graus um do outro, tá? E aqui os cloros de baixo a 120 graus um do outro, formando a base, as pernas de uma gangorra. Então a forma dessa molécula, com 5 átomos que sobram um par de elétrons, é uma forma de gangorra. Perfeito? Espero que sim. Não tenho ainda a possibilidade de 5 átomos, onde sobram 2 pares de elétrons no elemento central, como no caso do tetrafluoreto de argônio. Então, o argônio, elemento da família 8A, um gás nobre, família 0, o grupo 18, 8 elétrons de valência. Ah, mas gás nobre não se liga. Liga. Não se liga na condição ambiente de pressão e temperatura. Em condições extremas de pressão e temperatura, eu consigo combinar o argônio com o flúor e formar o tetrafluoreto de argônio. Ok? Então, vou ligar o argônio a 4 flúors, 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons de valência para o argônio. Os 4 flúors estarão alinhados no mesmo plano, né? Gerando um quadrado. E esses pares de elétrons estarão um em cada eixo superior e inferior do quadrado, opostos. Já que eles são pares de elétrons não ligados, a maior força de repulsão é entre eles, certo? Então eles vão ficar o mais distante possível um do outro, vão ficar a 180 graus um do outro, e os flúors vão ficar alinhados no mesmo plano, formando um quadrado. Então, geometria dessa molécula é quadrangular ou quadrado planar, dá na mesma, tá? Outra hipótese, 6 átomos. 6 átomos eu tenho a opção de sobrarem elétrons, não sobrarem elétrons no elemento central, como, por exemplo, no pentacloreto de fósforo. O tricloreto de fósforo sobraria um par de elétrons, tá? Daqui. Esses 3 cloros formam um triângulo plano, um triângulo no centro. Esse outro cloro estaria localizado no plano de baixo. Está o triângulo aqui, no plano de baixo está o cloro, e oposto a ele no plano de cima estaria o outro cloro. Então, o pentacloreto de fósforo é uma figura tridimensional. O tricloro de flúor fosfeto, ou tricloreto de fluoreto de fósforo, também tem a mesma estrutura, e a geometria é essa aqui, para você que não conseguiu enxergar, um triângulo no centro, que seriam os 3 cloros, os 2 flúors, um no eixo de cima, outro no eixo de baixo. Aí eu tenho uma pirâmide de base triangular em cima, uma pirâmide de base triangular embaixo, uma bipirâmide. Perfeito? Perfeito. Mas eu posso ter uma molécula de 6 átomos onde sobra um par de elétrons no elemento central. Como, por exemplo, no pentafluoreto de bromo. No pentafluoreto de bromo, esses 4 flúors estão no mesmo plano e esse flúor está no plano de cima. Então aqui eu tenho um quadrado, tá vendo? Quadrado dos 4 flúors, e esse flúor está no plano de cima, formando o vértice de uma pirâmide de base quadrada. Essa é a estrutura que você está vendo aqui. Ok? A pirâmide de base quadrada. Perfeito? Lembre-se que essas moléculas são mais complexas, trabalham com o sistema de hibridação e expansão da camada de valência. Se você tem dificuldade com isso, assista o vídeo de hibridação que está no canal antes, ok? Para encerrar aí nossa aula, uma molécula de 5 átomos, olha, de 7 átomos, que não sobra elétrons no elemento central, o hexafluoreto de enxofre.
Então, primeiro eu vou ter esses 4 flúors. Os 4 flúors estarão no plano, formando um quadrado plano. Aí eu terei um flúor no plano superior e um flúor no plano inferior. Um quadrado, um vértice para cima, formando uma pirâmide de base quadrada para cima, e um vértice para baixo, formando uma pirâmide de base quadrada para baixo. Ou um octaedro. Assim. Um octaedro é essa estrutura do hexafluoreto de enxofre. Ok? Espero que você tenha curtido a aula. Se você curtiu, não esquece de acionar o sininho das notificações, se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato para eu poder ajudar você com as suas dúvidas. Tá? Uns bons estudos para você e bons resultados em suas provas e vestibulares. Abraço!